Paz de Deus, gente! Paz de Deus, como é que vocês estão? Vocês tá bom? Tudo bom com vocês, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né, Ben? 100%, graças ao bom Deus. Estamos aqui conversando em frente a um local que eu já vou mostrar pra vocês. E conversando sobre as coisas de Deus, né, Ben? Sobre a família, sobre a importância de orar, de buscar e pedir orientação a Deus para saber os passos que a gente deve dar, né? Em relação à criação de filhos, família e muito mais coisas. São 7 horas e 36 minutos. Ontem à noite, né? Era 1 hora da manhã, nós estávamos conversando sobre as coisas de Deus. Vamos dormir 2 e pouca da manhã. 2 e pouca. A Mona, ela não tá aqui, ela ficou em casa. Ela puxou um assunto bíblico lá e trouxe a Bíblia e começamos a falar sobre as coisas de Deus. E aí foi indo, e quando era 2 e pouco nós estávamos falando ainda. E nesse meio tempo Deus preparou de ter uns aconselhamentos tanto para ela quanto para nós. E agora estamos falando das coisas de Deus novamente. A gente já saiu de casa, acordamos 6 horas, a Mari acordou 6, eu fiquei um pouquinho na cama até um pouco mais tarde. Mas viemos para cá e estamos esperando, porque aqui é só um pouquinho mais tarde, para receber a Mari. E aí estamos falando também sobre família e coisas de Deus, como a Mari falou, né, bem? E a gente fica admirado quão bom é falar do Senhor. Né? Quão bom é dedicar tempo às coisas de Deus. Quão esclarecedor é. Porque toda vez que a gente conversa sobre as coisas de Deus, a gente sai da conversa mais esclarecido, né? Mais fortalecidos. Sai sim, até porque assim, às vezes eu tenho uma dúvida, a Mari tem outra. E às vezes a minha dúvida, ela sabe me responder, a dela eu sei responder. Ou se a gente não sabe, a gente vai buscar junto. E aí se torna uma forma de aprendizado. E então, porque ontem ainda nós estávamos falando sobre servir a Deus, né? Buscar a Deus, como é que é servir a Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam que servir a Deus é aquele momento que está dentro da igreja. Não, eu sou evangélico, eu sou crente, sei lá qual o termo que você usa. Mas o servir a Deus não é apenas o momento que você está dentro da igreja. Até porque o momento que você está dentro da igreja é mais do que a obrigação de você estar servindo a Deus, que você está num local que é para servir a Deus mesmo. Você já saiu de casa para isso, né? Isso. E aí ali é o momento para a gente estar cumprindo com as doutrinas e os ensinamentos, que é o nosso cultuar a Deus. Onde nós vamos louvar a Deus com os hinos, com os cânticos, orar a Deus e ouvir a palavra. Então, aquele momento é para isso mesmo. Ali é onde é o que eu falei ontem, tá falando com a Mona. Que quando eu entro para dentro da igreja, né, do templo, que a igreja, né? A igreja somos nós, é o templo que Deus preparou para nós cultuar, congregarmos juntamente com os irmãos. Ali eu entro e eu esqueço tudo, esqueço disso aqui, ó. Não, eu levo o celular, muitas vezes está comigo, mas está desligado. Ali eu tô para servir a Deus. Hoje em dia a gente é muito na igreja, principalmente a mocidade. Entrar na igreja com o celular ligado, já teve várias vezes, ter músico do meu lado. Na hora do culto tá ali, ó, no WhatsApp conversando, que eu vejo que nem disfarça mais. Antigamente até as pessoas ficavam assim, ó, mexia assim, disfarçava e tal. Hoje tá aqui, ó. É verdade. Deus usando um irmão lá, uma irmã contando uma obra, entendeu? Então assim, servir a Deus não é só dentro da igreja, é principalmente fora da igreja. Com as suas ações, com os seus atos, com o seu testemunho, com o seu caráter, com a sua honestidade, com a sua esposa, com o seu filho. Tudo isso é servir a Deus, né? Então ontem a gente estava conversando um pouco sobre essas coisas, como é servir a Deus, e juntamente nos fortalecendo como família através dessas nossas conversas, né, amor? Exatamente. O cultuar a Deus, né, dentro de um templo é para nos fortalecer espiritualmente junto com a Irmandade, é para fazer com que a gente possa viver a palavra naquele momento ali, é para a gente muitas vezes ouvir um esclarecimento, né, ouvir muitas vezes um puxão de orelha que Deus vai usar de alguém para isso, né, e sair dali transformado. E muita gente está deixando de viver isso, entra e sai como se nunca tivesse nem ido à igreja, né? Nem ido à igreja, que eu falo, ao templo, né? Não usem a palavra igreja como se fosse o lugar perfeito e que todo mundo lá se acha perfeito. Não. E nós não estamos falando de placa de igreja. Não estamos falando. Em nenhum momento falamos de placa de igreja. E a gente vê isso a transformação que Deus faz através de um culto, né? E depois Deus transforma também o nosso lar. Como a gente tem lidado com a nossa família, né? Com os nossos problemas familiares, porque a gente também passa por problemas familiares, né? Problemas na vida no geral, nada é perfeito, né? Não tem ninguém perfeito aqui. E aí, gente, pensa numa conversa
que acabou umas 2h pouca da manhã, que trouxe uma grande modificação de mente, né? Uma grande abertura de esclarecimento, de né? espaço da família também, porque cada vez mais a gente está abrindo esse espaço para nossa família, né? Ter mais diálogo ainda, a gente entender um ao outro, a gente ter confiança um no outro para lidar com as situações que vão acontecer, que estão acontecendo, né, no mundo. E vou dar um conselho para vocês: abram esse espaço, abram diálogo dentro da família de vocês, é muito importante, principalmente na questão do servir a Deus. Quando a gente busca o direcionamento de Deus, Deus nos alerta, Deus nos transforma, Deus nos acrescenta em qualquer âmbito da vida, viu? Ele supre essa dúvida, Ele sana todas as nossas dificuldades, Ele abre nossa mente, viu? Tenho certeza disso. E ele lá em casa, graças a Deus, desde o princípio, nós sempre tivemos diálogo, sabe? Graças a Deus. Eu com a Mari comigo, eu com a Mona com a Mari, enfim, nós fomos muito abertos ao diálogo, né? Temos uma adolescente em casa e que todos sabem que essa fase de adolescência não é fácil, seja a pessoa, um adolescente já com a cabeça mais instruída, com mais informações ou menos, é difícil. Pô, não achem que a gente está criticando aqui a fase de adolescência da nossa filha. Não é sobre isso. É falando sobre o geral. A vida do adolescente, a fase do adolescente. Você que está assistindo, se for mais velho, você já passou pela sua adolescência. Você sabe que o trabalho que você deu pro seu pai, pra sua mãe. As coisas que vinham na cabeça. Que vinham na sua cabeça. As fases dos hormônios. É normal. Todo adolescente passa por isso, né? Então, cada um passa de um jeito, dependendo da forma que ele foi educado, instruído, né? Então, graças a Deus, até o presente momento, a gente pode falar que a Mona é uma menina que tem dado muito orgulho para nós. A gente não tem muita coisa a apontar sobre algumas falhas, algumas coisas, mas apenas a demonstrar, explicar e orientar. Então, ela mesma trouxe os assuntos e nós conversamos e orientamos ela sobre os assuntos, mas nada extravagante, não, coisas normais do dia a dia. Mas que na cabeça do adolescente muitas vezes fica um pontinho de interrogação, alguma coisa. Então nós sempre fomos muito abertos ao diálogo, né? Óbvio que tem coisas que ela não vai falar comigo, que ela não vai se sentir à vontade para falar comigo, mas ela e a mãe dela não existe barreira, né? Então as duas têm uma conexão e uma conversa totalmente aberta e libertada de qualquer preconceito, de qualquer coisas que às vezes muitos adolescentes, principalmente meninas, não têm com as mães. E graças a Deus lá em casa nós não passamos por isso. E a gente também sabe que ter boas amizades, né, da idade dela é importante, da idade dos filhos de vocês é importante. Então ajudem também para que eles possam saber escolher as boas amizades, né? Pessoas que também servem a Deus, que estão no mesmo caminho, seguindo o mesmo caminho, né? Porque a nossa fase da adolescência, a sua fase da adolescência, já foi uma fase difícil. Eu tenho certeza disso. Deve ter acontecido várias coisas na sua época que foi de espantar, de deixar alguém de boca aberta, coisas que te surpreendeu ou que talvez você tenha vivido, assim também como nós vivemos na nossa fase de adolescência, né? E que a gente hoje sabe que não deveria ser daquele jeito, que não deveríamos ter feito aquilo, ou falado aquilo, né? Mas a adolescência de hoje tá bem mais difícil, né? Porque junto das coisas da vida já tem uma outra coisa, que é a tecnologia, que muitas vezes faz com que muitos se percam. Então, deixa eu só voltar. O barulho é que nós estamos na beira da BR aqui. Mas deixa eu só voltar um ponto que a Mari falou aí, para fazer uma observação, que ela falou assim, ver com quem que seus filhos estão andando, se são pessoas que servem a Deus. Por que ela falou na questão de pessoas que servem a Deus? Porque nós servimos a Deus. Exatamente. Então você tem que andar com as pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu, né? Porque senão vai haver um julgo desigual. Não que a Mona ou qualquer outra pessoa não pode ter uma amizade com pessoas que não servem a Deus. Óbvio que ela tem e deve ter. Só que em questão de propósito para a vida, é melhor você andar com quem tem o mesmo propósito que você. Até porque você falou sobre o jugo desigual. O jugo desigual, gente, a Bíblia fala sobre o jugo desigual. E aí cita a questão do relacionamento homem-mulher. Mas o jugo desigual não está só no relacionamento homem-mulher, né? Para um casamento, não é só para isso. As amizades, o trabalho, tudo isso também. Porque
se a gente tem um propósito e se aproxima de pessoas que não estão no mesmo propósito, por mais que a gente tente ali estar ajudando aquela pessoa, levar aquela pessoa para um caminho diferente do que ela vive, aquilo vai pesar sobre a gente. Então, o ideal é se fortalecer para que a gente possa ajudar aquela pessoa, mas não viver, né, naquele vínculo de julgo desigual, porque uma hora ou outra alguém tende a fraquejar. E quase sempre é quem está no bom caminho, entendeu? Só para trazer um parênteses aqui sobre isso, eu vou falar sobre a minha profissão. Eu sou motorista, né? E esses tempos, num posto de combustível, eu parei para me alimentar. Tava eu e o Chapo que trabalhava comigo. E tinha um motorista de ônibus que veio conversar com nós, perguntando onde que nós era. A gente começou em conversa normal de posto. E ele era motorista de ônibus, estava bem alinhado, bem arrumado. Aí entra o julgo desigual. E sabe o que ele falou pra mim? Ele falou: rapaz, larga essa profissão aí, vem ser motorista de ônibus. É muito melhor do que ser motorista de caminhão. Eu falei pra ele: cara, eu não tenho nenhuma vontade de ser motorista de ônibus. Eu gosto de trabalhar com caminhão. Eu acho que na minha modo de pensar, acredito que o caminhão é melhor do que o ônibus. Ele: não, o ônibus é melhor. Quer dizer, ali houve um julgo desigual. Ele querendo puxar eu pro lado dele e eu querendo trazer ele pro meu lado, falando que pro mim é melhor. E aí no fim da conversa, cada um ficou no seu e acabou a conversa. Aí eu posso dar um exemplo de julgo desigual. Então você tem que andar com pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. Ouvir as outras, mas que tem que estar alinhado com o seu propósito. E família tem que estar sempre alinhado pelo mesmo propósito. É isso que a gente conversa lá em casa. A gente tem que ter o mesmo propósito. Não adianta eu falar pra Mari: eu gosto de trabalhar, eu vou fazer tal coisa, e ela: não, eu não quero que você faça isso. Ou ela falar pra mim que vai fazer tal coisa e eu falar: não, você não vai fazer. O que vai acontecer? A gente vai entrar em vias de conflito. E esse conflito vai gerar outro conflito que vai atingir a Mona, que vai atingir fulano de tal, quando a gente vê a nossa família tá desorganizada. Exatamente. Então você tem que saber o que você vai tomar de decisão para a sua vida ou para a sua família, dentro dos limites que você sabe que tá totalmente correto com aquilo que vocês têm como propósito, né? Então a gente tem que sempre ter essas atenções para um bom conviver e um bom viver de todos, tanto da família quanto com a amizade, né? Mas... E o diálogo de ontem fez a gente refletir sobre muitas e muitas coisas da vida e da importância de vivermos realmente, né, as coisas de Deus. Não que a gente consiga fazer isso 100%, né? Bem, a gente até falou sobre isso, né? Ninguém é 100% crente, vamos dizer, o tempo todo. Ninguém é 100% perfeito o tempo todo. Ninguém consegue fazer tudo que agrada a Deus. Não estava aqui mais na Terra, porque imagine se a gente, do começo ao fim, de um dia, né? Ou de uma semana, de um mês, de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos, a gente tivesse agradado ao Senhor em tudo. Eu acho que o Senhor teria nos tirado dessa terra, né? Já. Então, a gente sabe que não é assim. Não é. Mas a gente sabe também que o caminho tem que ser galgado todos os dias para a gente estar mais próximo disso. E o diálogo de ontem foi sobre isso, né? Foi. E o mal hoje, eu falo isso com 100% de certeza que eu vou falar, sem medo de errar. O mal hoje do ser humano, o mal hoje que o ser humano tem em mãos, é esse aqui, tá? Se você souber usar isso aqui, você vai ter uma vida bem tranquila, de consciência, de relacionamento, de espiritualidade. Agora, se você não souber usar isso aqui, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter uma consciência tranquila, você não vai ter liberdade, você vai ficar aprisionado, que isso aqui aprisiona a pessoa, aprisiona ficar dentro de um quarto, em cima de uma cama, enfim. Então, das nossas pautas também da conversa de ontem foi também sobre isso aqui, o uso do celular, né? Como que a pessoa usa, como que nós estamos usando, o que nós estamos trazendo de bom através do celular. Então, tudo isso é muito importante. E ter esse diálogo em família é reestruturar diariamente os projetos da família, a amizade da família, o amor da família, a confiança da família, né? Então são coisas que a gente precisa ter. E para ter isso, muitas das vezes você tem que desligar as telas, né? No computador, televisão, celular, jogar isso aqui num canto para você ter diálogo. Porque antigamente não existia celular e as famílias todas conversavam, né? Então hoje em dia tá muito difícil ter conversa. Às vezes conversa pelo WhatsApp. O pai tá no quarto, a mãe tá na cozinha e a filha no outro quarto, tá no WhatsApp, conversando, se comunicando no WhatsApp. E não é assim que funcionam as coisas. Exatamente. E aí, gente, eu queria
falar para vocês também uma outra coisa. E agora mudando de assunto, né? E nós estamos aqui em meio, né, ao barulho de muito carro, muito caminhão passando, como meu esposo falou, as margens da BR, porque aqui tem uma empresa e nós viemos conhecer um pouco dessa empresa na prática mesmo, sair um pouco da rede social e conhecer na prática. E essa empresa está com muitas oportunidades de trabalho. E eu acho importante a gente saber até onde, né, a nossa capacidade vai nos levar. Eu sou uma pessoa que sou aberta a todas as oportunidades que o Senhor coloque na minha frente, na minha porta. E aqui tem uma oportunidade para algo que eu gosto de fazer, que eu sou do serviço braçal, né? Como vocês sabem. Eu gosto muito de me mexer, eu gosto muito de fazer coisas que me façam ter movimento, que eu possa andar para lá e para cá, que eu possa fazer, mesmo que seja para pegar coisa, botar coisa, levar ali, tirar dali. Eu gosto desse serviço, eu não gosto muito desse serviço de ficar parada. E aqui tem essas oportunidades, né? E que pode sim ter um crescimento melhor para mim lá na frente. E eu estou aqui, né, para ver até onde isso vai me levar. Aí aqui tem uma entrevista hoje, né? Tem uma entrevista hoje e eu tô aqui aguardando para dar o horário para eu participar dessa entrevista e saber o que é que tem de acontecer depois dessa entrevista. Essa empresa fica aqui na cidade de Sangão, Santa Catarina. SC, né? E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Dá uma baixada nesse vídeo ali pra mim. Ó, aqui é a empresa. Estamos na frente dela. Gente, é uma baita empresa. A última empresa que eu trabalhei assim foi o CD dos Correios, que era maior que isso aqui. Mas pensa numa coisa que já me deixou um pouco assim feliz, né? Saber que é uma empresa diferente. Eu gosto de coisas diferentes. E tô aqui ansiosa, esperando dar o horário pra ir lá dentro, ver o que vai acontecer nessa entrevista. Obviamente não tem nada, vamos dizer assim, não conheço ninguém que trabalha aqui dentro, não é nada de indicação, coisa do tipo. É simplesmente entregar na mão de Deus, né? Eu soube das oportunidades, falaram bem da empresa, né? Tem boas oportunidades sim. E aí eu vim para fazer essa entrevista. Mas antes eu orei a Deus, né? Pedi que o Senhor tomasse os caminhos dele, porque a gente não quer fazer nada que seja por nós, pela nossa carne. E sim que o Senhor mostre se é algo bom ou não. E que se for algo bom, seja algo transformador para nossa família, né? Sim. Dure o tempo que durar, mas que seja transformador. Porque não é sempre sobre durar. Ah, tem que ser 10 anos, passar 10 anos na empresa. Ah, tem que ser 5 anos na empresa. Eu acredito que não é sobre isso. É sobre o que o Senhor vai fazer com você, te colocando naquele lugar. Entendeu? E é isso. Aí eu estou aqui aguardando, né, para fazer a entrevista. Que só é às 8. Falta exatamente 4 minutos. É verdade. Pra eu conseguir falar ali com o pessoal. E aí, dependendo do que acontecer, eu volto a falar com vocês, tá bom? Então é isso. Olha quem apareceu ali, a dona Maria Ângela. A Mari chegou aqui nesse portão agora. Ela tava lá naquele lá, aí veio pra cá, ó. Agora tá ali. Minha esposa. Agora entrou numa sala ali. Eita, hein? Meu povo! Cá estamos nós, né, com o carro em movimento e nós dentro dele. Gente, primeira etapa foi feita, né, processo da entrevista. Eles vão informar depois se passou desse processo ou não. Depois tem uma outra entrevista com gestores, caso tenha passado no primeiro processo. Aí vem uma entrevista com gestores, a apresentação da empresa, explicar, né, os setores da empresa e conhecer um pouco da empresa na prática.
E aí, passando nesse processo, vem o processo de exames. E passando no processo de exames, vem o processo admissional, né? E é isso. Quero falar pra vocês que a entrevista foi super tranquila. Foi um bate-papo, né? Nem falo que foi uma entrevista, foi um bate-papo. Eu não tenho problema quanto a fazer entrevistas. Eu fico super tranquila, eu fico calma, não passo nervosismo com isso. A não ser que algo esteja acontecendo antes da entrevista para que eu fique nervosa no momento da entrevista. Mas fora isso, eu nunca fico nervosa. Sempre entendo assim, é um bate-papo. Eles vão perguntar sobre minha vida profissional e um pouquinho talvez da minha vida pessoal, mas é sempre um bate-papo. E pra mim foi algo bem interessante, porque eu pude ver que a empresa parece ser muito organizada. Gente, até consultório odontológico tem dentro da empresa, onde se faz tratamentos ali dentro. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Outra coisa é que só pela recepção você vê mais ou menos o que é a empresa. Não conheci o resto dos setores, mas só pela recepção ali, o local que eu fiquei, o atendimento da portaria, depois do RH ali, da recepção, depois do RH, as salas separadinhas, é tudo climatizado, é tudo muito bem explicativo, sabe? Isso aí já é uma porta de, como é que eu vou dizer, de boa referência. E eu gostei muito dessa fase aí. Vamos ver, né, como é que vai ser daqui pra frente. E vocês vão poder acompanhar isso tudo. Algo a falar? Não, tô feliz por ter dado certo até esse momento. Essa experiência tá sendo legal. E eu falo que cada entrevista é uma experiência a mais que você adquire para as próximas, caso você vier fazer, né? E entrevista é isso aí, você tem que ficar tranquilo. Eles querem saber de você. Ninguém melhor que você para falar a sua verdade sobre você. Então é isso. E aí a questão de profissional, eles têm os dados através dos documentos que você vai fornecer para eles. Então é isso aí, entrevista não tem que ficar muito nervoso não, tem que ficar bem calmo mesmo. Exatamente. Vender o teu peixe. Todo o resto que eles quiserem saber, eles vão saber depois buscando ali as informações. Mas a fase principal é como você vai se apresentar para a empresa. E eu procuro sempre que eu participo de um processo seletivo ficar muito tranquila, né? Para não ter insegurança na fala. Vou mostrar agora um pedacinho do trajeto para vocês, mas antes eu vou finalizar esse vídeo, gente, porque eu não quero que ele fique muito longo. Eu acredito que vai dar aí uns 25 minutos de vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De todo o meu coração, meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você chegou ao canal e não é inscrito, faz o quê? Se inscreve, deixa um joinha, né, um likezão aí pra nós e comente e compartilhe. Faça isso aí que é tudo de graça, gente, não dói. Faça isso, por favor, ajuda. Exatamente. E é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. A Mari vai virar a câmera, vai mostrar pra vocês. Estamos passando agora em Jaguaruna. No trevo que vai pra Jaguaruna. Deus abençoe, tudo de bom pra vocês. Tchau.